Alexandre Matos de volta ao Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te contar qual é o grande entrave para que essa negociação possa ser concretizada. Bora falar também sobre Matheus Vital e a possibilidade de um meia corintiano virar reforço de um time da Grécia. Tem ainda informações sobre São Paulo e Palmeiras que começam a decidir nessa terça-feira vaga na semifinal da Libertadores da América, quanto está em jogo em termos financeiros. Bora falar sobre o prêmio da Conmebol. Para completar, vamos trazer informações sobre Rafinha Alcântara, que parece cada vez mais fora dos planos do PSG, especialmente depois da confirmação da chegada do Messi, notícia que interessa aos rubro-negros. E por último, mas não menos importante, Yuri Alberto, com mais uma sondagem de clubes do exterior. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa terça-feira começa às 7 da noite com bastidores da chegada de Messi ao PSG, além de tudo para fazer um esquenta do jogo entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras marcado para as 21h30. O nosso programa começa às 7 ao vivo, você manda essas perguntas, eu respondo. Aquilo que eu não souber, eu uso o WhatsApp para tentar arrancar informações das minhas fontes. Combinado? Bom, bora começar o vídeo com algumas atualizações. A primeira delas sobre seleção brasileira. O Tite convoca nessa sexta-feira, a partir das 11 da manhã, com transmissão ao vivo da CBF TV, os jogadores convocados. Convoca os jogadores convocados, não. Convoca a lista de atletas que vão defender a seleção brasileira em 3 partidas das eliminatórias, contra Chile, Argentina e Peru. Existe a possibilidade de convocação de atletas que atuam no Brasil e esses atletas ficariam de fora, por exemplo, da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Outra informação importante, o Corinthians confirmou nessa terça-feira que apresentará Renato Augusto nessa quarta a partir das 14 horas, direto do CT do Parque Ecológico do Tietê. Mais um indício de que o Renato estreia ou reestreia pelo clube no fim de semana. Outra coisa que eu queria contar para vocês que aconteceu por essa manhã, Marcelo Moreno confirmou que ficará no Cruzeiro. Ele havia sido especulado nas últimas horas por jornalistas chilenos como reforço do Colo-Colo. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira, terça-feira, hoje cedo, que o Marcelo Moreno ficaria no Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro chegou a ligar para o representante do Marcelo Moreno porque ele não entendia todos esses bastidores, essas especulações lá no Chile, e deixou bem claro que não liberaria o Marcelo Moreno a um pedido de Vanderlei Luxemburgo, beleza? Bom, agora sim, bora começar a falar sobre o vídeo. Yuri Alberto já tinha uma proposta da Itália e surgiu mais uma especulação agora do Anderlecht da Bélgica. Informação que vem lá do Rio Grande do Sul, da Rádio Grenal, é de que esse clube está disposto a pagar 10 milhões de euros para contratar o Yuri Alberto, ainda abaixo dos 15 milhões de euros que o Internacional pede. O Inter tem 80% dos direitos econômicos. Fui conversar com o André Cury, que é um empresário que cuida da carreira do Yuri Alberto, e ele me afirmou que o máximo de proposta que ele tem em mãos hoje é de 8 milhões de euros, completamente distante dos 15 milhões de euros pedidos pelo Inter. É bem verdade que depois dos 3 gols marcados na vitória contra o Flamengo por 4-0 nesse final de semana no Maracanã, a tendência é que o Yuri se valorize. Jogador de só 20 anos de idade, deixou recentemente o Santos praticamente de graça em fim de contrato. O Inter é dono de 80% dos direitos econômicos, o jogador tem 15% e o Santos ficou com 5% do valor de uma venda futura. Só para completar ainda sobre o Colorado, o Inter precisa vender nessa temporada 90 milhões de reais com transferências de atletas para cumprir o planejamento orçamentário. Já conseguiu até agora 73 milhões de reais com as transferências do Praxedes, do Charles, do Nonato e do Vinícius Tobias. Bora mudar de assunto e falar sobre Rafinha Alcântara, que está numa lista de atletas que não fazem mais parte dos planos do PSG. É o efeito colateral da chegada do Messi, que vai arrecadar 35 milhões de euros por temporada somente em salários e bônus. Ele ainda vai ter direito a luvas. Há quem garanta que essas luvas podem chegar até 30 milhões de euros, ou seja, um caminhão de dinheiro para que o PSG possa dar conta do fair play financeiro, que é aquele mecanismo que fiscaliza as contas do clube. Certamente haverá necessidade no PSG de abrir mão de alguns jogadores, aqueles atletas que não fazem parte dos planos do Maurício Pochettino, e o Rafinha Alcântara encabeça essa lista, informação que pode agradar aos dirigentes do Flamengo. O Flamengo já havia sinalizado ou demonstrado a intenção de contratar o Rafinha Alcântara, faltava o principal, um acordo com o PSG. Rafinha ganha 2 milhões e 600 mil reais por mês no PSG, esse valor é bruto. Líquido sobra um pouco mais de 1,5 milhão de reais para o jogador brasileiro.
Outros atletas que não devem ficar no PSG a partir da chegada do Messi, com essa necessidade de aliviar a folha. O Gueye, bom volante, o Kehrer, o Diallo, o Icardi, Ander Herrera, Sérgio Rico, Kurzawa e Sarabia. Algum desses atletas caberia bem no seu time do coração? É bem provável que todos continuem no futebol europeu. Talvez o Rafinha Alcântara, por conta da identificação com o nosso país, possa ser a única alternativa para os clubes brasileiros, mais especificamente ao Flamengo tem essa questão financeira que pega de maneira bem forte. Imagino que o PSG vai procurar um clube que esteja disposto a pagar 100% dos vencimentos do ex-jogador do Barcelona. O Rafinha cumpriu só uma temporada no PSG, tem mais 2 anos de contrato. Se não aparecer ninguém, aí sim o Flamengo pode ter alguma oportunidade de, dividindo o salário com o PSG, contratá-lo. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o PSG. Antes mesmo da chegada do Messi, o clube francês já passava por dificuldades, ou pelo menos apresentava déficits. Dificuldade não dá para dizer porque tem um governo do Qatar por trás colocando muito dinheiro. Na temporada 19-20, a última cujo balanço foi divulgado, o PSG registrou um prejuízo de 124 milhões de euros. 124 milhões de reais, para ser preciso. E é possível que esse déficit tenha sido ainda maior na temporada passada, especialmente por causa da pandemia. Bom, bora mudar de assunto e dar uma esquentada para o jogo entre São Paulo e Palmeiras, marcado para as 21h30 dessa terça-feira, partida que abre a fase de quartas de final da Libertadores, jogo de ida marcado para o Morumbi. Alguns tabus em jogo, entre eles o fato de o São Paulo nunca ter sido eliminado pelo Palmeiras na Libertadores da América. Foram 3 confrontos, todos nas fases de oitavas de final, com 3 classificações do São Paulo. Será que o Palmeiras consegue dessa vez eliminar o grande rival e acabar com esse tabu? Tem outra coisa que joga a favor do tricolor, o Abel Ferreira, desde que assumiu. O Palmeiras nunca conseguiu vencer o São Paulo. São 4 confrontos com 2 derrotas e 2 empates, o último dos empates 0-0 recentemente pelo Brasileiro, no jogo em que o São Paulo foi bem melhor do que o Palmeiras e alega ter sido prejudicado pela arbitragem. Por outro lado, o Palmeiras ostenta uma invencibilidade de 13 partidas em Libertadores da América na condição de visitante. Última derrota em 2 de abril de 2019, num jogo contra o São Lourenço. O Palmeiras vai colocar em jogo essa enorme invencibilidade, um padrão de jogo bastante interessante na condição de visitante. Você deve estar se perguntando qual é o prêmio para o time que chegar à semifinal. Quanto vai valer, além da possibilidade de continuar sonhando com o título, quanto vale em prêmio a classificação para a fase semifinal? Conmebol vai pagar ao vencedor 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 400 mil reais. Dinheiro que seria muito bem-vindo para os 2 clubes. No São Paulo, por exemplo, todas as receitas com premiações de competições têm sido utilizadas para o pagamento de salários atrasados referentes à temporada passada. Você vai lembrar que Leco, Raí e Pássaro pagaram só metade dos vencimentos dos atletas e deixaram outra metade para a próxima administração, no caso Júlio Casares e companhia. São Paulo já conseguiu pagar alguns desses meses atrasados e tem se utilizado de prêmios, por exemplo, o prêmio do Campeonato Paulista, o prêmio da classificação para as quartas de final da Libertadores, para as quartas de final da Copa do Brasil, para tentar ir regularizando esses salários atrasados. Já em relação ao Palmeiras, esses 10 milhões e 400 mil teriam um papel importante no aumento recente da folha salarial alviverde. Palmeiras que tinha uma folha de 14 milhões de reais, com as voltas do Dudu, do Daverson e a contratação, ou as contratações do Matheus Fernandes e do Piquerez, a folha subiu em mais ou menos 3 milhões e meio de reais, passando de 14 para 17 milhões e meio de reais, com 10 milhões e 400. Palmeiras já tem mais da metade de um mês de folha salarial para resolver essa pendência, beleza? Bom, bora falar agora sobre Alexandre Matos. Uma pergunta que tem sido feita recorrentemente por vocês é se o Matos pode voltar ao Palmeiras se a Leila Pereira se tornar presidente do clube. E dá para dizer que o Matos tem um grande entrave para esse possível retorno ao Palmeiras. A relação do Matos com a Leila Pereira e com o marido dela, o José Roberto Lamar, que é uma relação boa. Eles trabalharam juntos, o Matos teve um papel importante durante a condução da parceria da Parmalat com o Palmeiras no momento em que era diretor executivo de futebol. Inclusive convidou o casal para o seu casamento, eles chegaram a viajar juntos, enfim. Nesse momento, o grande entrave à volta do Alexandre Matos atende por Paulo Serdã, que já foi presidente da Mancha Verde, hoje está muito ligado à parte da escola de samba da Mancha Verde. E o Paulo Serdã estabeleceu uma relação de muita proximidade com o José Roberto Lamáquia e com a Leila Pereira. E embora a gente imagine que ele não vai ter um cargo oficial na administração da Leila,
já dá para prever que ele vai ter uma participação muito importante como um conselheiro, como alguém que vai dar orientações, que vai aconselhar. Inclusive no momento da eleição, daqui para até dezembro, a gente vai viver eleições no Palmeiras para presidente. É possível que a Leila tente utilizar da influência que o Paulo Serdán tem, especialmente com torcidas organizadas, para tentar angariar votos. E isso pode garantir ao Paulo Serdán algum poder um pouquinho mais para frente, assim que a Leila toma posse. Recentemente, o Paulo Serdán deu uma entrevista a um canal aqui no YouTube, canal chamado Jornalismo Alviverde. E ele foi perguntado se o Alexandre Matos volta ao Palmeiras. A resposta foi a seguinte, abre aspas: não volta. Essa eu cravo. Pode me cobrar depois. Lá eu não apareço mais, quis dizer o Serdán, que não aparece mais no Palmeiras em caso de recontratação do Alexandre Matos. O entrevistador quis saber do Serdán o porquê dessa descrença em relação à volta do Matos, e o Serdán respondeu: já passou, não tem mais espaço no clube, tem muita coisa que é de confiança. Ele acertou bastante, mas errou demais, né? O Serdán ainda insinuou que o Matos não tem um bom relacionamento com o casal da Crefisa como se imagina, e ele pode se fazer valer para ter essa previsão da boa relação que ele mesmo, Paulo Serdán, tem com o casal Leila Pereira e José Roberto Lamacchia. De fato, o Matos cometeu alguns equívocos à frente do Palmeiras como diretor executivo de futebol, mas ele foi o grande responsável pela montagem do atual elenco, que é campeão da Libertadores, campeão também da Copa do Brasil. Foi sob o comando do Alexandre Matos que o Palmeiras transformou suas categorias de base, com a contratação do João Paulo Sampaio, gerente da base, e autonomia total para esse dirigente, para esse executivo. O Palmeiras conseguiu revelar jogadores como nunca havia feito em toda a sua história. Então, apesar de alguns erros que são claros de contratações, foi o Alexandre Matos, por exemplo, quem buscou o Everton, o Gustavo Gomes, o Scarpa, o Rafael Veiga, entre outros jogadores que continuam rendendo bastante ao Verdão. Estou muito curioso para saber como é que a Leila Pereira vai lidar com essa proximidade, com essa relação com o Paulo Serdán, e até que ponto a presença do Serdán como um conselheiro pode de fato impactar no não retorno do Alexandre Matos. E você, o que você pensa a respeito dessa história? Você, na condição de dirigente do Palmeiras, contrataria o Matos ou não para a próxima temporada? Estou curioso para saber a sua opinião, uso o espaço para comentários. Fechado? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre Corinthians e repercutir uma informação de agora à tarde, divulgada pelo Flávio Ortega dos canais ESPN. Ele contou que o Panathinaikos da Grécia fez uma sondagem a Matheus Vital. Jogador de 23 anos de idade, desde 2018 no Corinthians, prometia muito, nunca conseguiu, pelo menos até esse momento, entregar. Eu já tenho uma expectativa de que ele nunca vai ser aquele Matheus Vital que a gente imaginava nos tempos de Vasco. A oferta oficial ainda não chegou ao Corinthians, é bom que se diga, deve chegar nos próximos dias, e a ideia do Panathinaikos é contratar o Matheus Vital por empréstimo de uma temporada com 100% dos vencimentos pagos pelo clube grego. A única vantagem para o Corinthians seria reduzir sua folha, economizando dinheiro para um setor em que o Corinthians acaba de contratar o Renato Augusto e o Juliano. O Juliano já estreou, Renato Augusto, como eu contei agora há pouco, deve estrear no fim de semana. Operação bem parecida à que o Corinthians fez recentemente quando liberou o Ramiro por empréstimo para o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, tudo para poder economizar os R$400 mil por mês que bancava do salário do Ramiro. Ainda como não há uma proposta oficial, não há uma posição definitiva do Corinthians, mas existe essa possibilidade, essa alternativa de liberação do Matheus Vital. Você, na condição de dirigente corintiano, toparia ceder o Matheus Vital de graça, por empréstimo, só para não ter de bancar seus salários? Você acha que o Matheus ainda pode ser útil? Só para arrematar, vale a lembrança de que ele tem 85% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, timão que precisa arrecadar nessa temporada R$90 milhões com transferências de atletas. O Matheus Vital em 28 jogos em 2021 tem 5 gols marcados, é o vice-artilheiro do time ao lado do Gustavo Mosquito. O artilheiro é o Jô com 7 gols. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir no vídeo da tarde dessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, no programa do Nicola, ao vivo, para responder a todas as perguntas de vocês. Combinado? Abraço, tchau, tchau.